Irmãos, nesse momento nós iniciaremos a segunda parte do nosso estudo. Se você ainda não viu o primeiro, eu sugiro que entre aqui no canal, assista o primeiro que está maravilhoso. E agora nós daremos sequência a esse estudo magnífico. A graça e a paz a todos, aproveitem. E existe um detalhe que quase nunca é observado. Depois dessa aliança, depois do altar, depois do sacrifício, a Bíblia registra uma refeição. Gênesis 9:3. Tudo o que se move e vive vos servirá de alimento. Pela primeira vez, Deus autoriza explicitamente o homem a comer carne. A nova criação começa novamente com a provisão do Senhor. Mais uma vez encontramos o mesmo padrão. Primeiro a graça, depois a comunhão. Primeiro Deus estabelece a aliança, depois Deus convida o homem a viver sobre essa aliança. Isso nos lembra imediatamente outra história, após o dilúvio. Surge uma nova humanidade. Após o batismo nas águas do Mar Vermelho, surge um novo povo. Após a morte e a ressurreição de Cristo, surge uma nova criação. Os padrões da Bíblia, eles nunca são aleatórios. Eles apontam continuamente para a obra de Deus na história. Entretanto, a aliança com Noé ainda não resolvia o problema mais profundo do homem. Ela preservava a criação, mas não transformava o coração do homem. O próprio Deus declara: a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. O problema aqui permanecia. Era necessária uma aliança ainda maior, uma aliança capaz de alcançar não apenas a terra, mas o próprio coração do homem. E é exatamente nesse momento da história que Deus chama um homem. Não um rei, não um sacerdote, não um profeta, apenas um homem que vivia numa chamada cidade Ur. Seu nome era Abraão. E quando Deus o chama, toda a história da redenção entra num novo capítulo. Porque a partir de Abraão, a promessa do Cordeiro começa a ganhar forma. Depois do dilúvio, a humanidade recebeu uma nova oportunidade, não é mesmo? Mas não demorou muito, porque o coração do homem, ele revelava novamente a sua verdadeira condição, que em vez de buscar Deus, o homem decide então construir um nome para si mesmo. Nas planícies de Sinear ergueu-se uma cidade, e no centro dela uma torre, a Torre de Babel. Ela representava muito mais do que engenharia. Representava a independência, o homem que queria alcançar os céus sem Deus. Queria construir a sua própria segurança, sua própria identidade, sua própria glória. Mais uma vez a comunhão era substituída pelo orgulho. Então Deus confunde as línguas, os povos são espalhados, as nações surgem, e aparentemente a história da redenção parece interrompida. Mas Deus nunca perdeu o controle da história. Enquanto os homens tentavam subir até o céu, Deus vai descer novamente. Desta vez, não para julgar uma cidade, mas para chamar um homem. E o seu nome era Abraão. E ele vivia em Ur dos Caldeus, uma das cidades mais sofisticadas do mundo antigo. Ur possuía comércio, arquitetura, escrita, astronomia, templos dedicados ao deus Lua, chamado Nana. Era uma cidade rica, religiosa, próspera, mas espiritualmente totalmente distante do verdadeiro Senhor. E foi exatamente ali, no meio de uma civilização idólatra, que Deus pronunciou um dos chamados mais importantes da história. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Observem, Deus não começa fazendo exigências religiosas. Ele começa fazendo um convite. Sai. Toda caminhada com Deus começa deixando alguma coisa para trás. Abraão deveria, então, abandonar a sua segurança, a sua cultura, sua herança, sua antiga identidade, porque Deus iria construir uma nova história através dele. Então vem uma promessa extraordinária. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa talvez seja uma das frases mais importantes de toda a Bíblia. E séculos depois, o próprio apóstolo Paulo escreveria algo surpreendente. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Gálatas 3:8. Pense nisso por um momento aqui. Paulo afirma que o Evangelho não começou em Mateus, não começou em Belém, nem no Jordão, nem na cruz. O Evangelho já estava sendo anunciado quando Deus chamou Abraão. Mas como que isso é possível? Porque toda a promessa feita a Abraão apontava para Cristo. Quando Deus prometeu uma descendência, ele não falava apenas do povo de Israel, falava do Messias. Quando prometeu uma bênção para todas as nações, ele anunciava que a salvação ultrapassaria Israel e alcançaria toda a humanidade. Abraão talvez ainda não compreendesse toda a dimensão daquela promessa,
Mas Deus já via, e já via o Calvário. Já via o túmulo vazio. Ele já via Pentecostes, a igreja. Ele já via pessoas de todas as línguas, povos e nações se assentando à mesa do reino. Sempre que Abraão chegava num novo lugar, ele fazia duas coisas. Armava a sua tenda, construía um altar. A tenda dizia: minha morada nessa terra é temporária. E o altar dizia: minha comunhão com Deus é permanente. Que coisa maravilhosa. Os homens de Bedel construíram uma cidade permanente sem Deus, mas Abraão viveu em tendas e caminhava com Deus. E o autor de Hebreus explica por quê. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão nunca viveu olhando apenas para essa terra. A sua esperança estava muito além dela, e talvez exatamente por isso que Jesus declarou: Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Como que Abraão viu o dia de Cristo? Alguns aqui vão entender que ele viu através das promessas, outros através da visita do Senhor em Gênesis 18, outros através do Monte Moriá, quando ofereceu Isaac. Provavelmente todos esses acontecimentos fazem parte dessa resposta. Mas antes da gente chegar no Monte Moriá, existe um encontro misterioso que muda completamente a narrativa aqui. Um rei aparece sem genealogia, sem origem, sem descendência registrada, e traz consigo apenas dois elementos: pão e vinho. Seu nome é Melquisedeque. E talvez nenhum personagem no Antigo Testamento tenha apontado tão claramente para Cristo quanto ele. A história ela parece mudar completamente de direção. Até aqui Deus vem revelando sua aliança pouco a pouco, mas agora o cenário deixa de ser um altar silencioso. O cenário é uma guerra. 5 reis se levantam contra 4. Cidades saqueadas, povos são levados cativos, e entre eles Ló, o sobrinho de Abraão. E quando Abraão recebe a notícia, ele não permanece indiferente. Reúne 318 homens treinados na sua própria casa, persegue os invasores durante a noite e, contra todas as probabilidades, vence a batalha. Ló é liberto, os cativos retornam, os bens são recuperados, mas é exatamente agora que acontece um dos encontros mais misteriosos da Bíblia. Enquanto Abraão retorna da guerra, 2 reis caminham em sua direção. Olha aqui que detalhe importante. O primeiro é o rei de Sodoma, representante de uma cidade marcada pela corrupção. O segundo é completamente diferente. Seu nome aparece de repente sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem descendência, sem explicação, como se simplesmente surgisse na história. Moisés vai escrever: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. O texto é curto, mas as implicações que a gente tem aqui atravessam toda a Bíblia. Primeiro, seu nome em hebraico é Malki-Tzedek. Melek significa rei. Tzedek significa justiça. Então o nome pode ser traduzido como rei da justiça. Mas ele também é chamado de rei de Salém, que deriva da mesma raiz de Shalom, paz, plenitude, integridade. Ele é ao mesmo tempo rei de justiça e rei de paz. E séculos depois, Isaías profetiza acerca do Messias. O efeito da justiça será paz. Isso não parece só coincidência. Observem outro detalhe. Melquisedeque ocupa 2 ofícios que normalmente jamais seriam unidos. Ele é rei e sacerdote. No Antigo Testamento, essas funções são completamente separadas. Os reis governam e os sacerdotes ministram. Quando alguém tentava unir esses 2 ofícios por conta própria, era julgado por Deus. Mas Melquisedeque já aparece reunindo os ambos. Isso prepara o caminho para Cristo, porque Jesus também é rei e também é o nosso sumo sacerdote. O autor da carta aos Hebreus dedica praticamente um capítulo inteiro para explicar isso. Mas existe um detalhe que normalmente passa despercebido. Moisés poderia simplesmente dizer que Melquisedeque abençoou Abraão, mas ele registra algo antes: trouxe pão e vinho. Por quê? Por que justamente pão? Por que vinho? A Bíblia não vai responder diretamente. E aqui nós vamos precisar ter um cuidado, porque ela nunca afirma que Melquisedeque celebrou a Santa Ceia. Quem disser vai estar acrescentando, mas também seria impossível ignorar que, séculos depois, outro rei e sacerdote
tomaria exatamente esses dois elementos nas mãos, pão e vinho? Seria coincidência? Ou Deus estava preparando símbolos que alcançariam seu pleno significado em Cristo Jesus? Hein? Essa é uma pergunta que deixaremos para um próximo capítulo. Melquisedeque então abençoou Abraão. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Percebam a ordem. Primeiro vem a bênção, depois vem a resposta de Abraão. A graça sempre antecede a entrega. Então acontece outro fato aqui extraordinário. Abraão entrega o dízimo de tudo. Porque a lei exigia? Não. Nem existia lei. Ele faz isso espontaneamente, reconhecendo que a vitória veio de Deus. E logo em seguida, o rei de Sodoma faz a proposta: dá-me as pessoas e fica com os bens. Que contraste, hein? De um lado, Melquisedeque oferece pão e vinho e bênção, e de outro, Sodoma oferece riquezas. E Abraão precisa escolher. E a resposta revela onde está o coração. Ele rejeita a riqueza de Sodoma, porque já havia sido satisfeito pelas bênçãos do Senhor. E esse contraste continua existindo todos os dias. O mundo continua oferecendo poder, reconhecimento, riqueza, e Cristo continua oferecendo comunhão, justiça e paz. A pergunta permanece aqui: qual mesa nós vamos escolher sentar? Mas a história de Melquisedeque ainda está longe da gente terminar. Durante quase 1000 anos, seu nome desaparece das Escrituras. Até que um salmo de Davi faz uma declaração: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é esse sacerdote eterno? Por que o Davi está olhando para Melquisedeque em vez de Arão? Porque o Messias não seria apresentado segundo a ordem levítica? A resposta aqui ocuparia todo o capítulo da carta dos Hebreus. A história de Melquisedeque termina em apenas 3 versículos de Gênesis. Depois disso, silêncio. Seu nome desaparece completamente. Nenhum descendente é mencionado, nenhuma cidade, nem morte, nem sucessor. É como se aquele misterioso sacerdócio tivesse atravessado a história por um instante, desaparecido depois. E durante quase 1000 anos, nenhum outro escritor bíblico volta a mencioná-lo, até que Davi escreve esse salmo. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa aqui vai apresentar uma pergunta inevitável. Por que Deus não disse segundo a ordem de Arão? Afinal, Arão era o primeiro sumo sacerdote de Israel. Toda a estrutura do tabernáculo, todo o sistema sacrificial, todo o sacerdócio levítico passava por ele. Então por que Deus olha para Melquisedeque? E a resposta só será plenamente revelada na carta dos Hebreus. Ali o autor abre novamente Gênesis 14, mas agora iluminando pela obra de escrito. E ele vai escrever: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, é primeiramente, por interpretação, rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz. O autor começa exatamente onde Moisés terminou, onde Moisés começou, pelo nome. Porque nas escrituras os nomes frequentemente carregam um significado teológico. Então Melquisedeque aponta para duas realidades aqui: justiça e paz. E séculos depois Isaías profetiza: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, na cruz. A justiça de Deus e a paz para o homem finalmente são encontradas. Mas então nós chegamos no texto mais debatido de toda essa passagem. Hebreus afirma que Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida. À primeira vista, alguém poderia aqui concluir que Melquisedeque era um ser celestial, ou até mesmo uma manifestação encarnada de Cristo. Essa interpretação existe desde o princípio da igreja, mas nós vamos perguntar o seguinte aqui: é isso que o texto está afirmando? O autor de Hebreus ele não está escrevendo um novo livro sobre Melquisedeque, ele está interpretando o relato de Gênesis. O que Gênesis faz? Gênesis simplesmente não registra a genealogia de Melquisedeque. Isso é extremamente incomum, porque sempre que no Antigo Testamento apresenta um sacerdote, a sua genealogia é fundamental. Os sacerdotes levitas dependiam completamente da linhagem. Sem genealogia, não havia sacerdócio legítimo. Mas Melquisedeque aparece sem esse registro. O silêncio da narrativa torna-se
parte da argumentação teológica de Hebreus. O autor utiliza essa essência para mostrar que essa ausência, que o sacerdócio de Cristo não depende da descendência de Levi. Cristo pertence a outra ordem, uma ordem superior, uma ordem eterna. Isso não significa necessariamente que Melquisedeque literalmente nunca teve pai ou mãe, mas significa que na narrativa bíblica ele aparece sem que a sua autoridade dependa de uma genealogia. E esse detalhe é fundamental, porque evita exageros. E ao mesmo tempo preserva toda a força do argumento de Hebreus. Então o autor faz outra comparação aqui. Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque e recebe sua bênção. No pensamento bíblico, quem abençoa ocupa a posição superior. Logo, Melquisedeque é apresentado como superior ao próprio Abraão. Mas existe algo ainda mais profundo. Se Levi ainda estava, por assim dizer, nos lombos de Abraão, então o sacerdócio levítico também reconhece a superioridade do sacerdócio representado por Melquisedeque. O argumento ele parece complexo, mas a conclusão é simples. Se existe um sacerdócio superior, também existe uma aliança superior. E se existe uma aliança superior, também existe um sacrifício superior. E é exatamente isso que Hebreus anunciará nos capítulos. Jesus não veio apenas para substituir sacerdotes. Ele inaugurou uma nova aliança. Não veio apenas oferecer mais um sacrifício. Ele tornou-se o próprio sacrifício. Não veio servir em um templo terrestre. Entrou no verdadeiro santuário celestial. Tudo converge para ele. O altar, o sacerdote, o cordeiro, a aliança, a mesa. Agora nós podemos compreender melhor que, naquela noite em Jerusalém, Jesus tomou o pão e o vinho nas mãos. O verdadeiro rei da justiça, o verdadeiro rei da paz, o verdadeiro sacerdote eterno, estava oferecendo uma refeição que apontava para a sua própria entrega. Mas antes que isso acontecesse, a história ainda levará ao momento mais doloroso da vida de Abraão. Um monte, um pai, um filho, uma lenha, um altar. E uma pergunta que atravessa os séculos: onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta parece, para essa pergunta aqui, mudar totalmente a história do mundo, porque é para o Monte Moriá que seguiremos agora. Existe um capítulo da Bíblia diante do qual devemos retirar as sandálias dos nossos pés. Não porque o solo seja comum, mas porque estamos diante de uma das revelações mais profundas de toda a história da redenção. Séculos antes do nascimento de Jesus, muito antes da cruz, antes do Calvário, Deus escreve através da vida de Abraão uma das imagens mais impressionantes do Evangelho. Tudo começa com um silêncio. As Escrituras dizem apenas: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. A palavra hebraica utilizada aqui é nissá. Ela significa provar, testar, colocar à prova. Não significa que Deus estivesse tentando levar Abraão ao pecado. A Bíblia ela é clara ao afirmar que Deus não tenta ninguém para o mal. O propósito da prova era revelar uma fé que já existia. Então, vem uma das frases mais fortes de toda a Escritura. Toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Pela primeira vez em toda a Bíblia aparece a palavra amor, no hebraico rahav. E isso não é um detalhe. A primeira vez que uma palavra aparece nas Escrituras, elas costumam lançar luz sobre o significado ao longo de toda a revelação bíblica. Observem aqui cuidadosamente. A primeira menção do amor não descreve um relacionamento entre marido e mulher, nem entre amigos, nem entre irmãos. Descreve o amor de um pai por seu filho. Séculos depois, no Rio Jordão, outra voz seria ouvida do céu: este é o meu filho amado. E aqui o paralelo é inevitável. Mas existe outro detalhe extraordinário, porque Deus diz: teu filho, teu único filho. E alguém pode perguntar aqui: mas Abraão não tinha Ismael? Tinha. Então por que Deus chama Isaque de único? Porque Isaque era o filho da promessa, o herdeiro da aliança. Através dele viria a descendência prometida. E o termo aponta para a singularidade, não apenas para a quantidade. Isso nos conduz imediatamente ao Evangelho de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito. O peso dessas palavras aumenta quando lembramos do Moriá. Agora imaginem essa cena. Abraão não vai discutir, não negocia, não argumenta. Na manhã seguinte, levanta cedo, parte a lenha, prepara o jumentinho, vai lá, chama 2 servos e caminha durante 3 dias. E por que Moisés registra esse detalhe? Porque durante 3 dias Isaac já estava entregue no coração de Abraão. 3 dias. Hebreus interpreta esse momento dizendo que Abraão cria que Deus poderia ressuscitá-lo. Em seu coração, durante aqueles 3 dias, seu filho já havia sido entregue a Deus. E, de certa forma, foi recebido de volta. E muitos aqui enxergam aqui uma antecipação da ressurreição. Não porque Isaac tenha morrido, mas porque voltou para seu pai como quem foi devolvido da morte. E quando finalmente chegam ao monte, a narrativa desacelera. Abraão olha para os servos e faz uma declaração extraordinária. Ficai aqui. Eu e o rapaz iremos até lá. Adoraremos e voltaremos para vós. Voltaremos. Não voltarei. Voltaremos. Será que Abraão já cria na provisão de Deus? Ou simplesmente ele confiava que Deus permaneceria fiel às suas promessas? Talvez as duas coisas, né? Então aqui acontece um detalhe que atravessa os séculos. A Bíblia diz: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Você consegue imaginar essa cena, irmãos? O filho sobe o monte carregando sobre os ombros a madeira sobre a qual aparentemente seria sacrificado. Quase 2000 anos depois, outro filho subiria outro monte, também carregando sobre os ombros a madeira do seu sacrifício. Não apenas dizendo que Moisés escreveu conscientemente pensando na cruz, mas o Novo Testamento nos ensina que toda a Escritura aponta para Cristo. E aqui, essa direção torna-se impossível de ignorar. Agora resta apenas um diálogo, curto, silencioso, mas talvez o mais emocionante do Antigo Testamento. Isaac olha para seu pai e pergunta: Meu pai? Abraão responde: Eis-me aqui, meu filho. Então vem a pergunta que ecoaria por toda a história da redenção: Eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E naquele momento, Abraão ainda não via o futuro. Mas inspirado por uma confiança absoluta em Deus, responde com uma das maiores profecias da Bíblia: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E naquele instante, Abraão talvez compreendesse totalmente as suas próprias palavras. Talvez ele não compreendesse nada, mas Deus compreendia. Porque séculos mais tarde, às margens do Rio Jordão, João Batista apontaria para Jesus e responderia definitivamente à pergunta feita em Moriá: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ainda falta subir os últimos metros daquele monte. Ainda falta construir o altar. Ainda faltava levantar o cutelo. Ainda falta ouvir a voz do céu. E ainda falta descobrir que Deus sempre teve um substituto. Abraão carrega o fogo, Isaac leva a lenha, o cutelo. E entre os dois, uma pergunta: Meu pai, aonde realmente está o cordeiro? Eles continuam caminhando, chegam ao lugar indicado por Deus e a Bíblia registra cada movimento. Como que se quisesse que diminuíssemos o passo para observar cada detalhe aqui. Abraão constrói o altar, organiza cuidadosamente a lenha, volta-se para Isaque e o amarra. Imaginem essa cena. Até aqui não existe qualquer registro de resistência. Isaac já não é uma criança pequena. Pela narrativa, muitos entendem aqui que ele provavelmente era um jovem forte. Fisicamente, poderia ter impedido Abraão, mas permanece em silêncio. Aqui a gente vê uma entrega voluntária. E esse detalhe aponta para outro filho,
Porque séculos depois Jesus diria: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Assim como Isaac sobe voluntariamente ao altar, nós vamos ver Cristo caminha voluntariamente para a cruz. Abraão estende as suas mãos, segura o cutelo e tudo parece consumado. Mas exatamente naquele instante o céu rompe o silêncio. Abraão, Abraão! E ele responde: eis-me aqui. E o anjo do Senhor declara: não estendas as mãos sobre o rapaz. A prova vai terminar. Não porque Deus descobriu algo que não sabia, mas porque a fé de Abraão tornou-se visível. Então acontece um detalhe extraordinário. Abraão levanta os olhos e vê um animal preso pelos chifres em um arbusto. A Bíblia não diz que era um cordeiro, ela diz que era um carneiro, no hebraico, rahil. E esse detalhe é importante, porque poucos versículos antes Abraão havia dito: Deus proverá para si o cordeiro. E a palavra utilizada ali ela é diferente, é shé, que significa cordeiro, o pequeno animal do rebanho. Observe a beleza dessa narrativa. A necessidade imediata de Isaac foi resolvida por um carneiro. Mas a declaração profética de Abraão permanece em aberto. O cordeiro ainda não apareceu. A resposta completa só será dada quase 2000 anos depois, quando João Batista vê Jesus se aproximando. Ali está o cordeiro de Deus. João responde à pergunta do Moriá. Onde estava o cordeiro? Aqui, o verdadeiro cordeiro, o Cristo. O carneiro morre, Isaac vive, e pela primeira vez encontramos claramente a Bíblia, o princípio da substituição. Um inocente morre para que outro viva. E esse princípio atravessará todo o Antigo Testamento. Os cordeiros da Páscoa, os sacrifícios do tabernáculo, o dia da expiação, tudo aponta para essa realidade. Até que Paulo vai escrever: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E Cristo torna-se nosso substituto. Existe ainda outro detalhe que pode passar despercebido, mas nós não vamos deixar. O carneiro estava preso pelos chifres. Os chifres nas escrituras frequentemente simbolizam força, autoridade, poder. Aquele animal forte estava completamente impedido de escapar. Como se Deus dissesse: ninguém tirará esta vítima do altar. Ela foi separada para este momento. Então Abraão oferece o carneiro e dá um nome àquele lugar: Yav-Hireh. Normalmente traduzimos como o Senhor proverá. Mas o verbo aqui hebraico, haha, significa, antes de tudo, ver, perceber, atentar, providenciar porque viu. A ideia não é apenas que Deus entrega aquilo que precisamos. A ideia é que Deus vê a necessidade antes mesmo de nós. Ele já havia preparado a provisão. Antes que Abraão levantasse o cutelo, antes que Isaac perguntasse, antes que o caminho começasse, e Deus já havia preparado o cordeiro, né? E Pedro escreve: conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Cristo não foi um plano de emergência, ele sempre foi um plano eterno de Deus. E aqui, irmãos, a gente encerra a segunda etapa desse nosso estudo. Ainda teremos a terceira etapa, que está fenomenal. Eu aguardo vocês lá.